Olá, nono ano, dando continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa, veremos agora o módulo 12, que vai tratar da concordância nominal. Como o próprio nome diz, concordância nominal é a concordância que existe entre nomes. Nomes em citasse, nós nos referimos aos substantivos e adjetivos. Bom, primeiro devemos saber então o que é a concordância nominal. É a relação entre os elementos de função substantiva e adjetiva, como eu disse. Dois rapazes simpáticos entregaram cartas perfumadas às meninas do grupo. Percebam aqui que rapazes e cartas são substantivos e núcleos aqui, dos seus respectivos, vamos dizer, sintagmas. E aí as palavras em negrito, simpáticos e perfumadas, estão dando então aqui características aos substantivos. Simpáticos é um adjetivo concordando com rapazes, perfumadas adjetivo concordando com cartas. Percebam então que eles se flexionam tanto em gênero, feminino e aqui masculino, e número, plural nos dois casos, para concordar com os termos a que se ligam. Tá bem? Rapazes e cartas, que são os núcleos de suas funções. Estabelece-se assim a concordância nominal, ou seja, a concordância entre um substantivo e um adjetivo. A regra geral da concordância consiste na perfeita relação entre os termos de função substantiva e as expressões que se ligam a eles para qualificá-los, ou seja, com valor adjetivo. Quando se refere a um único substantivo, o adjetivo concorda com ele em gênero e número, como no exemplo aqui dos casos mais simples. Eu vou te ensinar todos os segredos. Segredos é um núcleo e o os é o objeto direto. E aí o objeto direto vai concordar então com o seu núcleo segredos. Note que o objeto direto todos os segredos tem o núcleo que é o termo segredos, palavra masculina no plural. Os outros elementos, que seria o pronome todos e o artigo os, se ligam ao núcleo do objeto direto, apresentando então uma flexão de gênero no masculino e de número no plural, de modo a estabelecer uma concordância com a palavra segredos, que é o núcleo aqui. Um adjetivo para vários substantivos. São as situações em que o adjetivo caracteriza mais de um substantivo. Nesses casos, a regra apresenta algumas variações. Quando o adjetivo aparece após os substantivos, posposto é depois. A instituição carcerária oferece educação e trabalho perfeito. A instituição carcerária oferece trabalho e educação perfeita. A instituição carcerária oferece educação e trabalho perfeitos. E a instituição carcerária oferece trabalho e educação perfeitos. Veja aqui neste caso que quando o adjetivo vem depois, ele pode concordar com a palavra que está mais próxima dele, no caso aqui trabalho ou educação, ou pode então concordar com os dois, somando aí então no plural. Trabalho e educação, apesar dos dois serem um feminino e um masculino, predomina então o masculino na concordância. Já quando o adjetivo vier antes do substantivo, a regra pode mudar. Chegaram com belas camisas e casacos. Chegaram com bela camisa e casacos. Chegaram com um belo casaco e camisa. Aqui na primeira ideia é mostrar que são belas as camisas e casacos, os dois. No segundo caso, chegaram com bela camisa, só a camisa que é bela, e casacos à parte. Chegaram com um belo casaco e camisa, os dois também são belos. Nos casos de adjetivos antepostos aos substantivos, a concordância é feita com o substantivo que está mais próximo. Por isso que nós vemos aqui no plural, este no feminino e este no masculino, ok? Mudando então aí para quem ele se refere também. As concordâncias diversas. No caso das cores, efetua-se a concordância do adjetivo com o substantivo de forma normal. Casaco azul, casacos azuis. Chapéu vermelho, chapéus vermelhos. Agora nós temos alguns casos invariáveis. Azul marinho e azul celeste. Camisas azul marinho. Por mais que camisas esteja no plural, a cor azul marinho permanece no singular. Adjetivos compostos cujo o primeiro elemento é originalmente o substantivo, por exemplo, cinza, rosa, laranja, seguido de claro ou escuro, ou similares, camisa cinza claro, camisas rosa escuro, percebam que não vai ter então alteração. Adjetivos que são compostos e o segundo elemento é originalmente o substantivo, limão, ouro, por exemplo, verde limão, camisas amarelo, ouro, também não tem então aí uma flexão, continua então invariável. O segundo elemento ele deve concordar com o substantivo em que caso? Quando o primeiro é originalmente um adjetivo, azul, vermelho, amarelo, e o segundo elemento é claro ou escuro ou similar. Camisas azul escuras, camisas vermelho claras, tá bem? Perceba que o segundo elemento vai concordar então com o primeiro. Quando o primeiro então é um adjetivo, no caso da palavra composta, e o segundo é claro ou escuro, tá bem? Outros casos de concordância. Esses são bem comuns, e tem que tomar muito cuidado. Anexo, incluso, obrigado e kit. Basicamente, essas palavras concordam com o termo de função substantiva que eles se ligam.
Seguem anexos os documentos. Se são os documentos que estão seguindo anexos tem que concordar com ele. Segue anexa a documentação. Se está enviando ela com ela que eu tenho que concordar. Estão inclusas as observações. O que estão inclusas? As observações, concorda com ela. Estão inclusos os recibos, da mesma forma. Muito obrigada, quem diz obrigada é mulher, quem diz obrigado é homem. Essa é a regra do obrigado e obrigada. Já paguei a dívida, nós estamos quites. Eu estou quite com o serviço militar. Singular, singular. Plural, plural. Tá bem? A palavrinha mesmo, tem que tomar cuidado com ela. O adjetivo mesmo segue a regra básica de concordar com o termo de valor substantivo. Entretanto, você deve investigar se de fato foi empregado como adjetivo. Algumas vezes o mesmo pode aparecer como advérbio. Como você sabe a diferença? Passa a frase para o plural. Se passar para o plural e não houver plural, é advérbio. Se você passar para o plural e houver plural, então é adjetivo. A cidade mesma organizou o festival. Então ela concorda aqui com o substantivo, porque ela é um adjetivo. Ok? O termo bastante. Assim como no caso anterior do mesmo, a palavra bastante pode ser variável ou não, depende de como ela for empregada. Observe, há bastante senhoras cozendo na sala. Senhoras, bastantes, no plural concordando com senhoras, porque são várias senhoras. Agora, se fosse um advérbio de intensidade, estão se dedicando bastante ao trabalho. Ela está se dedicando bastante, elas estão se dedicando bastante. Se ele não se altera, é advérbio, então não vai concordar. Em casos assim, o termo bastante se flexiona porque é um adjetivo, como eu disse. Note que ele expressa a noção de quantidade indefinida. Trata-se, portanto, de um pronome indefinido usado para acompanhar o substantivo senhoras. Caro, só, barato e meio. São também outras expressões invariáveis na função de advérbios. Mas se elas funcionarem como pronomes, numerais ou adjetivos, vão se flexionar para estabelecer concordância com os termos. As roupas estão caras. As moças estão sós, porque aqui são adjetivos. Os livros estão baratos. As entrevistadas estavam meio nervosas. Pedi meia porção de batatas fritas, ok? É bom, é proibido, é necessário. São também outras formas, lembrando aí, que são expressões formadas do verbo ser mais um adjetivo. Vão ficar no masculino quando não são acompanhadas de determinante, como artigo, pronome ou numeral. Por exemplo, quando você diz fruta é bom, apesar de fruta ser uma palavra feminina, se você falar fruta é bom, não tem necessidade de você colocar aqui concordando. Mas se você falar essa fruta é boa, o pronome está determinando fruta como feminina, então o adjunto aqui terá que concordar. É proibido a entrada de animais. Se eu colocar aqui é proibida a entrada de animais, continua proibido normal. Mas se eu falar a entrada, ou seja, colocar um artigo definindo a palavra como feminina, aí tem que concordar. É proibida a entrada. Mesma coisa do é necessário. É necessária atenção na estrada. A atenção na estrada é necessária. A partir do momento que eu coloco um artigo ou um pronome definindo a palavra como feminina ou masculina, eu tenho que fazer a concordância desses termos. No caso de proibido, bom e necessário. Tá bem? Lembrem que a expressão, sempre o verbo ser, é proibido, é bom, é necessário. Alerta e menos. As palavras alerta e menos funcionam como advérbios, sendo, portanto, então, uma classe invariável. Os médicos estão sempre alerta. Não importa se são só médicos homens, é alerta e ponto final. Na classe há menos meninas que meninos. Não existe menas, nunca existiu. É sempre menos, ok? A palavrinha possível, também um adjetivo que permanece invariável nas frases que aparecem nas expressões ou mais, ou pior, ou melhor. Percebam que todas aí inseridas pelo artigo definido. Entretanto, se tais expressões estiverem no plural, o adjetivo acompanha a flexão. As senhoras fizeram o trajeto mais longo possível. Elas são as mais hipócritas possíveis. Perceba que se tem então o artigo aqui, acompanhando a palavra que se refere, aí você concorda. Se não tiver, continua sendo somente possível, tá bem? Exercícios para vocês, praticando aprendizado do 1 ao 6, aplicando conhecimento somente nos exercícios 3, 4 e 6, e o desenvolvendo habilidades que são de múltipla escolha do 1 ao 5. Bom, essa matéria é um pouco mais complexa. Se tiverem ficado com alguma dúvida, por favor, perguntem na próxima aula online. Faremos alguns exercícios juntos e aí espero que não tenha então ficado nada em aberto, tá bem? Qualquer coisa me mandem por e-mail. Por agora é só e até mais.